Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Quanto não falar na terra, principalmente no período onde nós estamos, a respeito de saúde e de doença. Se nós contarmos nas últimas décadas, vamos dizer, nos últimos 100 anos, a ciência, ela evoluiu tanto que foram desenvolvidos tecnologias, medicamentos, técnicas, a medicina complementar, para que nós pudéssemos ter maior longevidade, maiores anos de vida, com maior saúde. Porque também não adianta você viver muito sobre a face da terra, cair nos pedaços, doentado, arrastando o pé, com dor aqui, dor ali, dor acolá, né, que o pessoal fala que é dado com dor, né, com dor aqui, com dor ali, com dor acolá. Também não adianta assim. Prefiro viver pouco com saúde. Não, nós estamos num período na Terra em que se pode viver 100 anos com saúde, com lucidez, com amplas possibilidades. Então, nós estamos num período ímpar na face da Terra. No entanto, ainda estamos extremamente longe daquilo que nós podemos alcançar e daquilo que o homem ele pode ter de possibilidades engrandecedoras. Porque ainda a ciência acadêmica, a medicina do corpo, a medicina que nós temos no dia a dia, ela ainda se alheia do conhecimento espiritual. Tem-se dúvida a respeito da terminologia de saúde e de doença. Muitos de nós achamos que sabemos o que isso quer dizer, o que é saúde e o que é doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é ausência de doença, já começa por aí, mas uma condição de pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, no qual se tem acesso ao uso de todas as potencialidades, mantendo-se aberto ao crescimento e à evolução. É interessante isso, porque quebra um paradigma de 1000 anos. Saúde não é ausência de doença. Para eu ser saudável, não quer dizer que eu não posso ter nada. Tem pessoas que têm diabetes, são saudáveis. Tem pessoas que têm reumatismo, são saudáveis. Tem pessoas que têm outros tipos de doença e são saudáveis. Por que saudáveis? Porque elas estão na plenitude de sua força. Elas trabalham, elas vivem, elas se divertem, elas amam, elas fazem sexo, tudo normal. Aquele problema que ela tem não impede de ser feliz, não impede de utilizar todas as suas potencialidades, potencialidades físicas, potencialidades mentais, potencialidades intelectuais e potencialidades espirituais. Portanto, há doentes e doenças. Emmanuel, ele faz um resumo muito grandioso a respeito do que é a saúde. Ele diz que é a perfeita harmonia da alma. Eu vejo, por todos os centros onde eu frequento, que eu faço as minhas palestras, que eu realizo minha colaboração na parte espiritual, pessoas que fisicamente são perfeitas, mas que são extremamente adoentadas. Extremamente. Não estão na atribuição perfeita de suas forças. Ao passo que eu vejo pessoas que têm um problema, outro, mas que fazem de tudo, com maestria, com perfeição, com grandiosidade. Porque saúde é a perfeita harmonia da alma. O problema qual é? O problema está em como nós encaramos a vida. A forma como os terapeutas, os médicos, observam os pacientes. Nós, como pacientes, e os responsáveis pela saúde, eles veem a doença e não veem a saúde. Trata-se a doença, mas não se trata a saúde.
Nós esperamos estarmos arrebentados, caindo aos pedaços, para ir no médico e para que ele resolva o problema de forma imediata. Desta forma, trata-se efeito, não trata-se a causa. Porque nós queremos algo imediato. Algo imediato. Por exemplo, a pessoa, ela está com uma azia, uma queimação. Ela vai ao gastro. O gastro, se ele for um médico que te vê apenas como um pedaço de carne, ele vai verificar que você tem uma azia, uma gastrite, uma úlcera, através do exame clínico, através dos exames específicos, e vai te passar um medicamento para diminuir os ácidos, a produção de ácido no seu estômago, para você ter uma saúde relativa. Vai te passar o omeprazol, pantoprazol, todos aqueles remédios que a gente sabe muito bem. Enquanto você tomar um remédio, você está bem. Depois que você para, volta os problemas. Não é assim? Todo mundo sabe que é assim. Agora, se você vai a um médico que te vê como nós somos, que nós somos um ser transdimensional, nós não somos só um pedaço de carne, nós somos corpo e espírito. Paracelso, no século XIV, XIII, ele já dizia que não tem como você diagnosticar uma pessoa separando o espírito do corpo. Não se pode separar o espírito do corpo, que é como os médicos fazem. Não tem como. Então, se você vai a um médico que te olha como espírito e corpo, que você é um ser imortal, que está trajando momentaneamente uma vestimenta carnal, ele vai te olhar, que você tem aquela queimação, aquela azia, e ao invés de passar o medicamento, ele vai perguntar para você, ele vai perder 10 minutos te perguntando: como está a sua vida? Você está bem? Você está mal? Você está feliz? Você está triste? Aí a pessoa vai dizer: eu perdi o emprego, eu estou com um problema com o meu patrão, eu estou separando da minha esposa, eu estou passando por um estresse, o meu filho se perdeu na drogadição. Aí ele vai passar um corolário de problemas, que o gastro vai verificar que, se ele tratar, ele vai estar tratando o efeito. Porque a queimação, a azia, a gastrite, a úlcera não é causa, é efeito. Aí ele vai te indicar para você ir a um psiquiatra. Porque aí você vai tratar a causa. Que a causa é uma causa emocional. Você pode tomar omeprazol o resto da vida. Se não tratar a parte emocional, você não vai ficar curado. Nós não somos um pedaço de carne. Mas o médico me vê assim. Nós nos vemos assim. Nós esquecemos que nós somos um espírito imortal. E que emocionalmente nós estamos fadados à saúde perfeita ou adoentamento perene e profundo. Porque nós somos... O que é ser um ser transdimensional? É entendermos que nós somos espírito, matéria, mas que nós temos um elemento intermediário entre o espírito e a matéria, que quando eu vou reencarnar, é ele que auxilia a fazer a coesão, como o cimento liga um tijolo ao outro. Que é o corpo que eu utilizo no mundo espiritual, que quando eu durmo e sonho, e o meu espírito se desdobra, eu me vejo igualzinho àquele corpo deitado na cama. Ele se chama perispírito ou corpo espiritual. E nesse perispírito, corpo espiritual, existem algumas chamadas janelas d'alma, fulcros energéticos, que na literatura, que no meio místico é chamado de chakra, mas que no espiritismo nós chamamos de centros de força, que são vórtices energéticos, que são 7 os principais que nós temos no nosso corpo, que eles absorvem energia externa, numa força centrífuga, e emitem a energia que nós produzimos ao mundo externo do mundo interno, numa força centrífuga. Então, nós absorvemos a energia por esses centros de força e emitimos para o mundo externo através dos mesmos centros de força. E eles estão ligados ao nosso sistema endócrino, que é o nosso sistema glandular, que é o que regula os nossos órgãos vitais.
Se o nosso sistema endócrino, se as nossas glândulas que produzem hormônios estão desequilibrados, os nossos órgãos ficarão desequilibrados e nós não teremos saúde. Então imagine que eu estou no meio ambiente, a minha casa, ou ela é um céu ou ela é um inferno, dependendo de como as pessoas vivem naquele ambiente. Se viverem em harmonia, as energias são positivas. Se viverem em desarmonia, as energias são desastrosas, terríveis. E eu, através dos meus centros de força, eu vou absorvendo energia positiva ou negativa. E essa energia, pelo centro de força, vai para o meu sistema endócrino, do meu sistema endócrino vai para os plexos, dos plexos vai ao sistema nervoso, sistema sanguíneo aos órgãos, produzindo saúde ou produzindo doença. Por isso é que a forma como nós vivemos vai definir a quantas eu estarei sobre a face da terra. Quando Juvenal, no século I, disse que mente sã, corpo são, ele não falava em termos místicos religiosos, é um termo científico. Através da minha mente sã, eu vou ter saúde. É por isso que existem alguns tipos de doenças, não existe um só. Existem as doenças físicas, que são aquelas que são provocadas por um acidente, por um excesso de esforço, por um exagero alimentar, pelo sexo desregrado, por vícios, entre outras coisas que nós provocamos e que logo nós vemos como consequência a doença. Porque a doença é sempre o fruto de um desequilíbrio, de um desatino ou de uma ruptura. Mas existem as doenças espirituais. E as doenças espirituais, quando eu falo de doenças espirituais, é causadas pelo nosso próprio espírito. Eu não quero dizer de outro espírito especificamente, mas causados pelo nosso próprio espírito. A ciência acadêmica, há uns 40 anos atrás, passou a atribuir o nome para as doenças espirituais de doenças psicossomáticas, que são aquelas provocadas pela nossa mente, que a ciência acadêmica diz que é provocado pelo nosso cérebro, pelo desajuste. Que o estado de saúde perfeita do meu cérebro é chamado de homeostasia. E quando eu não alcanço a homeostasia, eu adoeço. Mas as doenças espirituais são oriundas do meu espírito. Porque quando eu estou em desatino, eu vou produzindo energia negativa. Aí eu provoco no meu perispírito, no meu corpo espiritual, uma autointoxicação fluídica. Mas essa autointoxicação fluídica não é o produzir hoje, amanhã eu estou doente fisicamente, não é assim. Você vai produzindo hoje, amanhã ou depois. A médio e longo prazo eu vou me autointoxicando. Quando a doença aparece, é porque eu drenei do meu espírito para o meu corpo o adoecimento. Ou seja, talvez faz 10 anos que eu estou produzindo a doença. Que eu estou curtindo a doença, que eu estou trabalhando, que eu estou enamorado da doença, da desgraça, do mal-estar, da ira. Tanto é que, no Velho Testamento, nós temos a inscrição a respeito das doenças espirituais. As pessoas leem as coisas e muitas vezes não prestam atenção. No Velho Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito: não deixe que nenhuma amargura brote em seu coração, pois ela contamina você e você contamina todos que vivem com você. Depois em Salmos capítulo 73, versículo 21, quando meu coração se azedou, senti picadas em meu rim, que é o cálculo renal. Todos nós, através da nossa alimentação, nós nos alimentamos desses minerais. Mas o que acontece? Que eles se juntam e formam pequenos cálculos que vão parar no rim ou que vão parar nas juntas através da gota. Por que será que forma? Já falava no Velho Testamento. Quando meu coração se azedou, senti picadas em meu rim. Porque cada um de nós tem uma fraqueza. Vocês podem prestar atenção e se situem com o que eu vou falar. Algumas pessoas, quando estão nervosas, chateadas, estressadas,
desenvolve o quê? Tem muita dor de cabeça. Sempre tem dor de cabeça. Há outras pessoas, quando estão nessa condição de desatino, desenvolve o problema gravíssimo da pele. A pessoa tem alergias, ela tem o herpes zoster, ela tem o herpes bucal. Podem prestar atenção, mas você emocionalmente está desequilibrado, pum, aparece uma bola no nariz, aparece na boca, e aí vai. Diferentes do herpes genital, que é uma doença sexualmente transmissível. Outras pessoas, quando estão em desatino, elas têm dor no joelho, dor nas juntas, há inflamações. E outras pessoas têm pedra no rim. A pessoa ficou em desarmonia, em desatino, ela já sente doer no rim. Porque todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos um ponto fraco. Assim como uma bexiga, quando você enche, ela estoura, por quê? Não é porque você encheu ela demais, porque ela tem uma falha na junção quando ela é produzida. E naquela falha, no ponto mais fraco, ela vai romper e vai estourar. Da mesma forma que o nosso corpo. Depois, nós temos em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Depois, no mesmo Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O ânimo tranquilo prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde do homem. Prestem atenção. Quando eu tenho dificuldades em verbalizar os meus sentimentos, muitas vezes eu sinto um bolo se formando na minha garganta. E eu vou desenvolver problemas de fonação, principalmente na tireoide. Eu vou desenvolver o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, a faringite, a laringite e outros problemas específicos. Mas porque eu tenho dificuldades em verbalizar. Ou eu falo demais, ou eu deixo de falar quando é necessário. Eu deixo de argumentar. Eu deixo de ser um ser ativo na humanidade, porque eu afeto o centro de força que eu tenho na minha garganta, que é o laríngeo, ele afeta a glândula tireoide e automaticamente provoca todos esses problemas. Quantas pessoas que ficam nervosas e perdem a voz? Eu conheço várias. Quando eu deixo de me amar, quando eu me odeio ou quando eu me desprezo, porque tem muitas pessoas que não se suportam, nós afetamos o centro de força cardíaco, que fica na altura do coração. Ele é ligado a uma glândula chamada timo, que ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. Quando você está muito feliz, ela infla e você não adoece de jeito nenhum. Quando você não se ama, quando você tem falta de autoestima, ela murcha. Aí uma gripe pode te destruir e te matar. Então aí vai. Então, aquilo que eu penso, como eu reajo perante a vida, vai me influenciar totalmente. Agora, existem tipos de doenças que é chamadas de atraídas ou simbióticas. Que doenças são essas? São aquelas que, quando eu estou desequilibrado, além de eu me adoentar, eu emito vibrações negativas. Essas vibrações negativas, de baixo padrão vibratório, vão atrair espíritos que vibram na mesma frequência, que são espíritos inferiores. Então, nós passamos a ser influenciados e depois obsedados. Os espíritos se juntam a nós e passam a nos atormentar. Mas até então se achava que eles atormentavam-nos apenas a nível mental. Não, mas eles podem nos atormentar e nos prejudicar a nível físico. Porque eles juntam o centro de força deles, no perispírito deles, junto com o nosso, e há um acoplamento chácrico. Aí eles transmitem para nós as suas dores. Quantos não são aqueles que desencarnam, desequilibrados? Por exemplo, a pessoa tinha um problema cardíaco, mas ela era extremamente materialista, não tinha auto-amor, não tinha uma autovisão positiva de si mesmo, então só se pensava na vida material, em ganhar dinheiro, em prazeres materiais fugidios e passageiros. Essas pessoas, a hora que desencarnam, elas têm muita dificuldade na desencarnação, no desligamento do corpo físico e depois na adaptação no mundo espiritual. Então, ao chegarem no mundo espiritual,
Ela desencarnou porque ela teve um infarto do miocárdio. O infarto é como se estourasse o coração, porque ele dá um soco, rompe as veias e artérias e a pessoa morre. Então a dor é terrível. Tem pessoas que a hora que tem um infarto, ela cai da cama. Tamanho que é o golpe e a dor. Então a pessoa que desencarna nessa situação, ela parte para o mundo espiritual. Se ela não estiver espiritualizada devidamente, ela vai partir para o mundo espiritual e continuar tendo a dor do outro lado. E essa dor pode durar até o momento que ela entenda que ela é um espírito imortal, que o seu corpo ficou, que ela tem um outro corpo e que a vida continua. O que a maioria não sabe, porque ninguém se importa com isso. A gente só se importa quando está caindo aos pedaços. Aí todo mundo vai no centro espírita para saber como é a vida pós-morte, né? Até então ninguém quer saber da morte. Esse espírito que está com essa dor no mundo espiritual, que é um espírito atrasado, se ele for maléfico ou não, e ele se juntar a alguém num processo obsessivo, pode ser consciente ou inconsciente, por exemplo, um parente desencarnado que não sabe morreu e vai junto a um parente encarnado. Ele vai transferir as suas dores para aquele a que ele se juntou num processo obsessivo. E a pessoa encarnada vai sentir a dor do desencarnado, do morto, achando que é a sua, aí ela fica com dor no coração, aí vai no médico, o médico faz exame, o médico faz isso, o médico faz aquilo, fala, mas isso é nada, mas eu tenho dor no coração, mas você não tem nada, mas eu tenho palpitação. Enquanto não realizar o processo da desobsessão, a pessoa não vai se livrar dessa doença. Para vocês terem a ideia que a parte espiritual é tão importante, quando vocês vêm aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, ou em qualquer outro centro que faça um tratamento médico, um tratamento de cura, um tratamento espiritual, ele não trata o corpo, ele trata o perispírito, o corpo espiritual que eu acabei de explicar aqui. Por esses centros de força, ele trata o seu perispírito e equilibra antes do tratamento a energia. O tratamento com a cromoterapia que é feito aqui é justamente para equilibrar a energia danosa, negativa, que as pessoas incrustam nos seus centros de força. Esses centros de força que absorvem energia, o termo chakra vem do sânscrito, quer dizer prato. O vidente que vê o centro de força no nosso perispírito vê como se fosse um prato giratório. Quando nós estamos saudáveis, eles giram rápido, todos, 7, imagina 7. Distribuído ao longo do corpo, girando com velocidade. Parece aquelas exaustores daquelas empresas girando. É igualzinho. 7. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro no final da coluna. Girando. Isso você está em saúde. Quando você não está com saúde e você deixa acontecer a autointoxicação fluídica com energia negativa, eles vão girando assim, ó. Mesma coisa que esse exaustor está cheio de gordura ou cheio de poeira. Ele vai girando. Ele não gira rápido. Ele gira devagar, até que ele não consiga fazer a redistribuição de energia e você adoece. É isso que é feito na casa espírita. Por isso que não tem corte, porque o tratamento é espiritual. Esse é o objetivo. Por isso que nós tem que estar com a mente equilibrada. Por isso que antes de vir aqui para fazer o tratamento, você tem que ter uma alimentação leve na sua casa. Não se alimentar de alimentos carnívoros que vão deixar seu estômago pesado e que vai impedir a boa ação dos espíritos na energização positiva. É por isso que você tem que estar em prece naquele dia, para que você auxilie, para que você esteja equilibrado, para que os espíritos possam fazer a sua parte. Eles fazem 50%, nós fazemos 50%. É a mesma coisa na recepção do passe. Você vai lá cair nos pedaços e receber o passe. Você vai ser beneficiado. Mas se você não acreditar, se você for contra, se você for lá amarrado, porque o vizinho falou para você receber o passe, que vai ser bom, mas você não crê, você é totalmente avesso, você se torna avesso àquela energia. Você não consegue recebê-la. Você bloqueia como se abrisse um guarda-chuva e você vai lá ficar, o passista vai se esforçar ao máximo e não vai conseguir te beneficiar. Porque nós precisamos entender como funciona e querer a cura. Mas existem várias formas de nós obtermos a cura para o nosso corpo. Termos longevidade, vivermos com lucidez, vivermos com saúde plena. Nós temos que entender que precisamos proeminentemente, nós estamos no século XXI, tratar a causa e não o efeito. Tratar a saúde, não só a doença. Nós precisamos entender que a prece não é um fenômeno místico,
mas é um mecanismo que nós nos interligamos com o plano espiritual superior, bem como nós podemos nos interligar com o plano espiritual inferior, através daquela porcaria daquela prece que nós fazemos, quando nós achamos que estamos fazendo grande coisa. Porque a prece não é só aquela que a gente senta na nossa cama, que ajoelha no chão, ou que a gente fecha os nossos olhos que nós fazemos. Mas é aquele pedido mental que nós fazemos para forças ocultas, é aquela lamentação que nós fazemos, toda vez que eu me concentro e eu invoco forças, sejam positivas, sejam negativas, eu estou fazendo uma prece. A prece é realizada diversas vezes no nosso dia a dia. Não precisa de palavras bonitas, não precisa ser longa. Aliás, a boa prece é a prece curta. A longa é só para ficar bonitinho para os outros verem. A melhor prece é aquela prece profunda, verdadeira, que eu converso com Deus, que eu converso com os bons espíritos, que eu me centro no mundo como uma individualidade importante no universo. A felicidade, o prazer de viver, gente, nós precisamos ter prazer de viver. Tem pessoas que são cadáveres ambulantes, que andam pela rua e nem sabem o que estão fazendo. Não vem a hora de Deus levá-las embora, que Deus me leve embora. É péssimo isso. Deus te deu a oportunidade de estar na terra nesse momento, para viver um número X de anos sobre a face da terra, para dar a sua contribuição para o mundo ser melhor, para você reparar suas faltas do passado e para você fazer valer a pena a sua reencarnação. Tem pessoas que não se importam com nada, ficam só que nem na música, esperando a morte chegar. Não é assim a vida. Saúde perfeita, alimentação saudável. Deus sabia que ia ser tão difícil a gente buscar saúde, que a gente não fala, que quando a gente explica uma coisa a pessoa não entende, fala, eu preciso desenhar. Deus desenhou para a gente. Porque se nós pegarmos os alimentos, porque do lado da doença, Deus colocou a cura. Está na natureza, naquilo que nós comemos. Então Deus desenhou porque a gente ia ter dificuldade de entender. Se você for ver um tomate, o tomate parece um coração. Sabe o que é quando você come o tomate faz com o seu corpo? Ele faz bem ao seu coração. A nós, que é uma delícia que a gente come no final do ano, porque ultimamente não dá nem para comprar arroz, vai comprar nós. Mas ela não parece um cérebro? Quando você come, onde vocês acham que ela vai trabalhar? No seu cérebro, em problemas neurológicos. O feijão azuki, que ele é escuro, pequenininho, ele tem a forma de um rim. Quando você come feijão azuki ou qualquer tipo de feijão, onde vocês acham que essa alimentação vai curar? O rim. E aí por diante. A cenoura, se você cortar, ela não parece um olho. E a cenoura faz bem para os olhos. Então Deus desenhou. Então a alimentação saudável já é o primeiro medicamento. Segundo, atividade física. Atividade física é de suma importância. O idoso, a atividade física que ele deve realizar não é caminhada. Não é caminhada. Eu vou fazer hidro. Hidro é para idoso que não está conseguindo nem andar direito. A atividade física para idoso chama-se musculação. Mas eu vou levantar peso? Levantar peso. Levantar ferro. Sabe por quê? Porque você vai envelhecendo, você vai perdendo sua força muscular. É por isso que você vê o idoso arrastando o pé, não consegue abaixar, e se abaixa, não consegue levantar, deita na cama, é aquela dor e dói aqui, dói ali, porque falta atividade física, fortalecimento muscular. Se você vai com um professor de educação física, ele te passa uma grade de exercício correta, você fortalece sua musculatura e você com 100 anos você vai abaixar, vai levantar, vai correr, vai pular perfeitamente. Gente, a nossa saúde está dentro do nosso corpo. Nós produzimos um remédio que não tem nenhuma farmácia, que chama beta-endorfina. A beta-endorfina ela é tão importante que ela tem o efeito analgésico da morfina e da codeína. Ela mata células cancerígenas,
fortalece o sistema imunológico e nos ajuda a ter vida longa. Sabem que situações nós produzimos a beta-endorfina? Porque não é qualquer situação. Nós produzimos a beta-endorfina em 3 situações. Quando nós rimos, por isso é que quando nós fazemos palestras, muitas vezes nós fazemos rir. Por isso que é bom você assistir um filme engraçado, um programa de comédia e rir até chorar. Não tenha medo de rir, rir até chorar. Você está produzindo beta-endorfina. Porque tem pessoa que não ri, a pessoa assiste e fala assim, assim. É assim a felicidade dela. Eu tenho até medo da infelicidade. A pessoa não ri, a pessoa tem medo, de gargalhada mesmo, bonito. Outra situação é quando nós praticamos atividade física. Presta atenção, a pessoa vai lá, o médico fala para fazer atividade física. Eu tenho que fazer atividade física e vai mal-humorado, puxa meia e vai caminhar. Que droga, não aguento mais, caramba, e vai. De repente a pessoa começa a melhorar, fica feliz. Depois de meia hora está dando pulo, está vendo até as folhas que não via, as flores que não via, porque produziu beta-endorfina. Aí a hora que volta, fala, nossa, eu já vou ter que voltar. E tem que voltar. E sabe qual a terceira situação que a gente produz beta-endorfina? Quando nós fazemos amor. No ato do prazer do sexo, nós produzimos beta-endorfina e é uma ação curadora. Por isso que o sexo não pode ser menosprezado, não pode ser tido como imundo e não pode ser utilizado de forma inadequada. Então, nessas situações, nós obtemos a cura e a saúde perfeita. Fazer a prece, quando eu faço prece, meus irmãos, nós produzimos serotonina, nós produzimos dopamina, que são elementos que, sem eles, o cérebro faz que entremos em depressão. Nós perdemos o equilíbrio ideal. Então, a hora que fazemos a prece, sabe quando a gente fecha os olhos e faz a prece concentrados, a gente se sente bem, é que a gente está produzindo esses hormônios curadores. Por isso que a prece é uma grande ferramenta para a nossa saúde. O tratamento psicobiofísico, passe. Quando nós recebemos, através dos nossos centros de força, a energia que vem do alto, ou dos passistas bondosos que fazem esse bem, ou dos espíritos que nós não vemos, mas que nos auxiliam, também trata, expulsa as energias negativas que nós produzimos com os nossos pensamentos inferiores e faz com que nós tenhamos saúde plena, porque a energia positiva absorvida pelos meus centros de força vai fazer com que meus órgãos funcionem melhor e eu tenha uma vida mais longa. Então, tudo está em nossas mãos. A saúde e a doença, o mérito e demérito da minha vida está em minhas mãos. Ninguém pode fazer eu ser infeliz se eu não permitir. Ninguém pode fazer eu adoecer se eu não permitir. Porque mentalmente eu tenho que ser forte, eu tenho que ser amoroso, eu tenho que buscar a harmonia da alma, eu tenho que buscar a felicidade. O Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos, sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar nosso sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. E para finalizar, Vitor Hugo diz o seguinte: sede como os pássaros, que ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-no ceder, mas cantam, porque eles sabem que eles possuem asas e podem voar. Que possamos alçar voos maravilhosos e sermos saudáveis. A saúde, a doença está dentro de nós. A paz de espírito nos leva à plenitude de nossas forças. Muito obrigado.